Thalita Amorim. Faz mais ou menos 2 anos e um pouco mais de 2 anos e meio que eu trabalho com os óleos essenciais. Então, como eu descobri esse mundo dos óleos essenciais? Na verdade, foi pelo meu amigo Álvaro. Ele não conhecia muito de óleos essenciais também, mas ele teve uma experiência bem pequena com os óleos essenciais por 6 meses. E ele falou para mim que tinha uma empresa chegando no Brasil e que a gente não tinha ainda uma data. E o que aconteceu? Ele falou: olha, Thalita, quando nós tivermos uma data, eu vou te chamar, tudo bem, para você participar de uma reunião? E eu falei: tá ótimo. Naquela época eu estava muito aberta para as novas possibilidades, e então eu falei: tudo bem. E quando verdadeiramente eu assisti uma reunião, eu fiquei encantada. Parecia que as minhas respostas estavam sendo atendidas ali naquele momento. Quando eu vi o Will, que era um americano, ele falava português, e ele começou a falar dos óleos essenciais, e eu realmente me senti fascinada por aquele mundo que eu estava apenas conhecendo. E como é que foi o meu processo? Quando eu estava fazendo palestras, né? Não sei se vocês já me ouviram falar, mas quem está aqui pela primeira vez, eu estava dando palestras e quando eu fiz um teste de pingar uma gota de óleo essencial, e no meio dessa minha palestra, as pessoas estão falando que está sem som aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Vamos lá, deixa eu ver. Voltou o som? Está funcionando o som aí para vocês? No Insta tá sem som. Putz. Deixa eu tentar fazer de novo. Estou te ouvindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se dá certo agora. Se não der, o pessoal do Insta... Fernanda, entra na live comigo. Ó, então vamos lá. Eu vou tentar uma vez aqui no Insta, tá bom? Se não der... Bruno, você tá no Insta? Você tá me ouvindo lá no Insta? O Bruno tá me ouvindo no Insta? Ele falou que eu tava lá no Insta, que no Insta tava sem som. Bom, eu vou ver se as pessoas se conectam. Se elas não conseguirem, se eu não conseguir me conectar eles com som, não tem problema, a gente continua por aqui. Estava sem som, mas e agora? Tá com som lá? Não, não tá com som. Então eu vou encerrar lá, tá bom? Eu não vou fazer por lá hoje, sei lá o que foi que aconteceu aqui. Eu vou ficar aqui só com vocês. E aí, da próxima, a gente tenta fazer lá de novo para a gente não perder a nossa linha de raciocínio aqui com os nossos convidados. Então, vamos lá. O que aconteceu quando eu comecei a fazer as minhas palestras? Eu pinguei uma gota de óleo essencial na mão daquelas pessoas. E como é que funcionava a minha palestra? Como é que funcionava? No final, então, eu falava, né, durante ali 1 hora, mais ou menos, e no final da palestra eu fazia uma meditação, né? Era como se fosse uma meditação, tá? Só para vocês entenderem. E aí, eu tive vários resultados quando eu não usava óleos essenciais, e dessa vez foi diferente. Quando eu pinguei óleos essenciais, uma gota de óleo essencial na mão das pessoas, as pessoas começaram a no final, as pessoas vieram falar comigo, e quando elas vieram falar comigo, o feedback que eu tive daquelas pessoas foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Muitas pessoas falavam assim: nossa, eu consegui parar e só ouvir o que você estava falando. Então, era como se eles conseguissem organizar a mente deles, como se a mente tivesse num processo muito rápido de informação, e que, de repente, quando eles começaram a inalar o óleo essencial ali, né, fazendo uma conchinha em cima da mão, aquilo começasse a fazer outro sentido. E aí, quando eu escutei um relato, eu falei: nossa, que bacana, né? Quando eu escutei o segundo, eu falei:
nossa, mas 2 pessoas tiveram a mesma impressão? Quando eu escutei 3, 4, 5, 6, 10 pessoas falando a mesma coisa, eu falei, tem alguma coisa aqui, não é só um cheiro. Simplesmente não é só um cheiro. E é por isso que muitas pessoas falam, Thalita, eu não ouço ninguém falando muito sobre na parte energética dos óleos essenciais, ou é muito difícil a gente ver pessoas, e muitas pessoas me procuram nesse quesito, e eu amo falar sobre essa parte energética dos óleos essenciais, porque foi assim que eu iniciei o meu processo, né? Eu já dava palestras em um nível mais holístico, né? Para vocês entenderem quem está chegando aqui agora. Então, quando eu vi que os óleos essenciais faziam um super sentido nessa parte energética, emocional, eu falei, tem algo aqui, e algo que tem é muito profundo. Muito profundo. E eu sabia, mas na época eu não sabia o que exatamente era de tão profundo. E foi quando eu comecei a estudar. E foi quando eu comecei a estudar que eu adquiri o meu kit com 10 óleos essenciais, e esses óleos, eles ainda não estavam disponíveis no Brasil, como nós temos agora, e é justamente sobre esses 10 óleos essenciais que a gente vai falar agora. Na verdade, eu não vou falar de 10, eu vou falar de 12, porque vocês podem escolher tanto uma caixinha ou outra, e a diferença de uma para outra são absolutamente 2 óleos essenciais. O restante são totalmente iguais, tá? Então, eu queria mencionar para vocês que é sobre essa caixinha que transformou, iniciou aí um processo de mudança na minha vida e na vida da minha família. Então, eu queria começar a falar aqui com vocês, eu queria trazer um óleo essencial que realmente muda a vida das pessoas e tem um impacto muito incrível quando a gente pinga uma gota, que é o óleo de hortelã-pimenta. Mas para quem está chegando agora, eu queria falar para vocês o que são óleos essenciais, né? Muitas pessoas elas se questionam, mas Thalita, o que são óleos essenciais? De onde eles vêm? O que eles fazem? Então, óleos essenciais, os óleos essenciais da doTERRA são de grau terapêuticos. Muitas pessoas perguntam, mas eles são 100% puros? Se eles são puros, se eles são naturais, eles são orgânicos? Isso também é um questionamento das pessoas. Sim, os óleos essenciais, eles são orgânicos, eles são totalmente naturais. Nós temos mais de 54 testes sendo feitos, desde quando escolhe a terra para ser plantado, até depois que isso é colhido, e mesmo depois que é extraído e vem para o envasamento, que é onde é colocado o óleo essencial no vidro, ainda assim há novos testes para realmente identificar se não houve nenhuma adulteração ou nenhum processo que fez com que aquele óleo não seja 100% puro e 100% natural. Então, uma forma muito simples de eu explicar para vocês esse processo e essa grandeza de nós termos óleos 100% puros e naturais, é que sim, os óleos essenciais, eles também não são plantados em um ambiente único. Então, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a doTERRA, ela não está aqui ela está no Brasil, mas ela fica em Utah. Sua sede está em Utah, lá nos Estados Unidos. Então, os óleos não vêm de lá, os óleos vêm de todas as regiões do mundo inteiro. Então, a doTERRA identifica onde nós temos o melhor daquele óleo essencial, ou seja, a melhor planta, porque cada planta tem o seu habitat natural, ali ela se desenvolve por conta do clima, por conta do tempo, ele precisa ser colhido no momento correto para que a gente tenha o melhor óleo essencial. E de onde que vêm os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles vêm das plantas. A gente fala que os óleos essenciais, eles estão na alma da planta. Então, nós podemos ter óleos essenciais em qualquer lugar de uma planta aromática. Então, a gente pode ter óleo essencial na flor, na folha,
no caule, na casca. Então, nós podemos ter óleos essenciais em diversos lugares de uma planta aromática. Muitas pessoas falam assim, ah, nós temos óleos essenciais de limão, mas não tem óleo essencial de maracujá? Então, as pessoas, elas acham que só porque a gente tem alguns frutos ou algumas flores que são aromáticos, que a gente consegue extrair um óleo essencial, as pessoas imaginam que os óleos essenciais eles estão em todos os frutos, ou em todas as plantas, ou em todas as raízes, e não é verdade. Por isso que a gente fala que são plantas aromáticas, que é onde a gente consegue extrair o óleo essencial, e aí esse óleo ele vem beneficiar a nossa saúde, tá bom? Como nós podemos utilizar óleos essenciais? Então, vocês podem utilizar os óleos essenciais de uma forma aromática, que é num difusor, ou a gente pinga uma gotinha, então a gente abre o vidrinho e pinga uma gotinha aqui, ó, na palma da nossa mão. Opa! E quando a gente pinga, a gente não esfrega, né? Eu sempre falo, as pessoas falam assim, ah, esfrega o óleo. Não, gente, não esfrega o óleo não pode ser esfregado, tá? Fazer um processo de esquentar a mão. Por quê? Os óleos essenciais, eles são compostos voláteis, eles têm compostos voláteis, então eles evaporam. E se você esfregar, você perde as prioridades. A gente não perde todas, geralmente as pessoas falam, elas têm uma tendência de imaginar que a gente perde tudo ali do óleo. Não, não é assim. Mas ao esfregar, ao esquentar o óleo, a gente perde algumas propriedades daquele óleo essencial. E o que a gente quer? A gente quer aproveitar tudo que tem de melhor, todos os componentes químicos que tem de melhor ali, a gente quer aproveitar para a nossa saúde. Então, espalhe o óleo essencial de uma forma sutil. Uma gota é o suficiente. Eu sempre falo para as pessoas que estão iniciando aí, que estão entrando no processo de conhecer um pouco mais de óleos essenciais, sempre menos é mais. Então, aqui hoje eu vou falar um pouco para vocês, de vocês começarem a eliminar algumas crenças que vocês trazem sobre remédios, e vocês querem usar essas mesmas crenças, essas mesmas funções para os óleos essenciais. E não é assim que faz, tá? Então, o óleo essencial, o que ele vai fazer no seu corpo? Ele vai fazer com que você tenha um corpo saudável, que você mantenha o seu corpo saudável, tá? Então, ao você espalhar o óleo essencial, você pode inalar profundamente o óleo essencial e você vai estar ali recebendo as propriedades, os benefícios aromáticos daquele óleo essencial, mesmo você inalando, tá? Então, imediatamente, em aproximadamente questão de segundos, a gente vai chutar bem alto aqui para vocês, tá bom? Mas com uma questão de 10 segundos, você ativa todo o seu sistema nervoso central, você ativa o seu sistema límbico, e aí começa a fazer todo um processo a nível emocional, a nível físico, nos seus neurônios, nas suas células, nos seus hormônios, e aí você vai ver que o seu corpo começa a responder de uma outra forma, mesmo que você não consiga identificar naquele momento todo o processo incrível que o óleo essencial esteja fazendo dentro do seu corpo, tá bom? Então, essa é uma forma de utilizar o óleo essencial. Uma outra forma de utilizar o óleo essencial é na pele, topicamente. Então, eu trago aqui para vocês, sempre utilizem um óleo vegetal, tá? Então, esse daqui é um óleo de coco, é o óleo da Doterra, tá bom? Ele é fracionado, então ele não tem cheiro, isso que eu acho incrível desse óleo essencial, desse óleo vegetal, porque ele não tem cheiro, então quando você faz os seus blends, as suas misturas, ele não traz um outro aroma como o semente de uva, ou outros, ou amêndoa, que traz, né, enraizado ali o cheiro, né, que pode misturar com o cheiro dos óleos essenciais. Então, eu acho incrível e eu gosto de utilizar o óleo vegetal da Doterra de coco, porque além dele não endurecer,
ele não mancha, tá? Outra coisa que é muito legal de vocês saberem é que ele não mancha, então, e ele também não fica viscoso. Muitas pessoas usam óleos vegetais e tem uma sensação de que depois fica viscoso, fica grudenta a pele, e às vezes não é muito legal. E com óleo de coco da doTERRA não fica, tá? Então, vocês podem passar, pode passar na pele de idosos, de crianças, que não vai ficar viscoso, e ele é super tranquilo de ser manuseado, tá bom? Então, sempre, sempre, mesmo que... Aí vai a minha dica para vocês, tá bom? Sempre que vocês forem utilizar óleos essenciais topicamente, utilizem o óleo de coco. Por quê? A gente nunca sabe com quem a gente está lidando. A gente não sabe se é um bebê, se é um idoso, se é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito intensa na pele, se ela tem problemas de pele. Então, a gente nunca sabe como é que o outro vai reagir. Então, sempre que for utilizar, mesmo que for usar um óleo de lavanda, mesmo que for usar um óleo de copaíba, que são óleos totalmente amenos e que a gente costuma dizer que pode ser utilizado, que é um óleo, né, mais neutro, que se pode utilizar puro na pele. Mas a minha recomendação é que sempre usem um óleo vegetal, justamente por você não saber como é que o outro reage, ou até mesmo você, né? Você tá ali, você não sabe se você está se introduzindo aos óleos essenciais, você não sabe se você tem uma pele sensível. Às vezes você pode achar que não, mas você tem. E às vezes você vai aplicar num bebê, num idoso, e ele tem. Então, eu sempre recomendo que usem o óleo vegetal. Até mesmo porque o que acontece quando a gente usa os óleos essenciais topicamente? A gente quer o quê? Qual é a intenção de usar topicamente? Que os óleos essenciais, eles entrem nas camadas mais profundas da nossa pele e realmente façam o efeito esperado e o efeito desejado. Às vezes a gente está sentindo uma dor e a gente vai utilizar um óleo essencial. E aí a gente usa ele puro, porque aquele óleo não tem problema nenhum em ser puro, em utilizar puro. Só que a ação que eu precisava daquele óleo era uma ação mais profunda na minha pele. E às vezes o óleo vai evaporar antes de chegar e fazer essa ação. E o que o óleo vegetal ele faz com a nossa pele? Ele empurra o óleo essencial e ele faz com que o óleo essencial fique muito mais tempo na nossa pele. Então, por isso que eu falo, seja você, mesmo que você tenha aí, não, eu gosto de usar ele puro, use com óleo vegetal. Porque com certeza, topicamente, vai ser muito, muito, muito mais eficaz quando você usa com o óleo vegetal, porque vai penetrar mais rápido, vai fixar e vai manter por muito mais tempo do que se você utilizasse o óleo puro, tá bom? Então, tá aí a minha dica para vocês. Outra coisa que eu também queria falar é uma outra forma de se usar óleos essenciais que muitas pessoas que têm acesso aos óleos essenciais muitas vezes não têm. Usar óleos essenciais de uma forma de ingestão. E aí eu trouxe aqui para vocês as minhas cápsulas. Eu amo, né? Quem aqui me conhece sabe que eu sou apaixonada em usar óleos essenciais em cápsulas. Já postei várias vezes no meu Instagram. Olha só, tá vendo? Você pode comprar e adquirir as cápsulas aqui, ó. Essa é uma das formas, tá bom? Quando a gente vai usar óleos mais quentes ou que a gente não gosta do gosto mesmo do óleo essencial, então a gente pode aqui usar a cápsula, colocar o óleo aqui dentro, pingar uma gotinha ou duas, dependendo do óleo que você estiver utilizando, ó, abre a cápsula, pinga a gotinha, fecha a cápsula e aí você pode tomar. Pode tomar com chá, pode tomar com suco, pode tomar com água, não tem problema nenhum, tá bom? E aí uma outra forma de se usar óleos essenciais também é na sua bebida preferida. Então, eu trouxe aqui a minha água, mas podia ser um suco natural, podia ser um chá também, podia ser mel. Então, você pode aí usufruir dos benefícios e pingar algumas gotinhas ou uma gotinha do seu óleo essencial preferido e a gente vai ensinar
Até o final, vocês vão ver como é que vocês podem usar diversos óleos essenciais de todas essas formas que eu estou falando, mas é muito importante eu mencionar para vocês que sim, vocês podem ingerir óleos essenciais. Alguns, não são todos que nós podemos ingerir, mas os óleos essenciais, eles têm uma ação muito rápida também quando a gente ingere os óleos essenciais, tá? Então, eu queria começar aí com o Peppermint. Esse é um óleo essencial que, se todos vocês estivessem na minha frente, vocês iam conseguir sentir o aroma incrível. Geralmente, é sempre o primeiro óleo essencial que, quando a gente está fazendo uma reunião presencial, é o óleo que nós pingamos nas mãos das pessoas. Porque ele é um óleo do impacto. Ele é um óleo que, quando você inala, você realmente percebe toda a diferença. Ele já faz toda a diferença. Então, se você estiver meio gripado, ao inalar esse óleo essencial, você começa a perceber que as suas vias aéreas, elas começam a se abrir a um nível espetacular. Então, você estava ali com o nariz entupido e, de repente, você começou a respirar melhor. Então, esse é o primeiro impacto. Ai, Thalita, mas se eu não tiver com o nariz entupido, você vai sentir o impacto do mesmo jeito. Porque a sua forma de respirar é uma. Então, você está ali respirando de uma forma inconsciente, né? Então, você está ali no modo automático, você está respirando. Quando a gente pinga uma gota de óleo essencial de peppermint, que é o hortelã-pimenta, e pede para que você inale profundamente, que você faça ali 3 respirações, você vai ver que você trouxe para a consciência o respirar, e além de você trazer para a consciência o respirar, o seu corpo começa a reagir de uma outra forma, pela própria consciência de tem alguma coisa acontecendo. E aí você respira e esse aroma já está ativando, como eu mencionei para vocês, o seu sistema nervoso central, o seu sistema límbico, você já está dizendo para as suas células começam a te responder de uma outra forma. Então, é incrível. E aí, quando nós temos uma gripe, nós podemos utilizar esse óleo essencial de uma forma incrível. Então, quando a gente tem uma gripe, qual é a pior parte da gripe? À noite, geralmente, né? A gente fica com o corpo mole, a gente fica ruim mesmo, mas quando a gente deita, parece que tudo piora. O nariz já não dá, aí já não consegue dormir, aí começa a respirar pela boca, e aí começa a sair secreção. Então, é horrível quando a gente fica gripado. E esse óleo essencial pode nos ajudar muito. E como a gente pode utilizar esse óleo essencial quando a gente está gripado e está ali constipado, quando a gente está ali entupido? A gente pode pingar uma gotinha no nosso travesseiro. Então, você vai ali, né? Uma dica. Eu não tenho difusor, Thalita. Então, você pode pingar uma gotinha no seu travesseiro, porque você concorda que você vai tentar dormir e com os óleos essenciais vai te dar uma qualidade melhor de sono. Então, você vai pingar uma gotinha, porque você não vai ficar a noite inteira ali fazendo uma concha e tentando respirar com peppermint, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o peppermint e pingar uma gotinha no seu travesseiro. Então, qual é a minha super dica? Antes de dormir, faça uma inalação profunda ali, fique ali aproximadamente uns 2 minutos, 3 minutos, inalando ali o óleo essencial para realmente abrir as vias aéreas, para que você respire melhor. E aí, depois que você fizer esse processo, pinga uma gotinha desse óleo essencial na orelhinha do travesseiro mesmo. E você vai ver como você vai dormir melhor. Gente, é incrível os resultados. E aí, outra dica que eu também queria dar, e que eu não falei nas últimas lives, e eu acho muito legal também falar, é sobre as mulheres que estão entrando em menopausa. Uma senhora, né, uma jovem, uma mulher madura, né, me chamou e falou assim: ai, Thalita, eu estou entrando no meu momento de menopausa e a parte que mais me incomoda na menopausa é o sintoma do calor. E o que eu falei para ela? Que ela podia usar o peppermint, o hortelã-pimenta na sola dos pés.
E onde mais nós podemos usar o Peppermint para as mulheres que sentem que estão com muito calor e o Peppermint ele alivia? Na nuca e na coluna vertebral, além da sola dos pés. Se vocês fizerem esse processo 3 vezes ao dia, vocês vão ver como é que vocês vão se sentir melhor. Como aquela sensação de calorão, ela vai amenizar. E como eu já vi muitas pessoas diminuírem, assim, 95% daquele mal-estar, daquele calorão que elas falam, essa é a parte que mais me incomoda. Então, use o Peppermint com óleo de coco, tá bom? Façam sempre uma diluição com óleo vegetal e vocês vão ver como é que vai melhorar aí a situação de vocês. Outra dica aí que eu tenho para o Peppermint são situações de dores de cabeça. Então, quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente pode pingar uma gotinha assim no nosso dedo. Uma gotinha é o suficiente, tá? Então, a gente pinga uma gotinha e passa nas têmporas, tá? Bem assim. E também pode passar na nuca. Quando você tem uma enxaqueca mais crônica, você pode fazer o mesmo procedimento. Se continuar a dor de cabeça, quando a gente tem aí uma dor de cabeça, uma enxaqueca mais crônica, mais intensa, e ela já iniciou e ela está muito mais intensa do que o tradicional, você pode repetir isso a cada 30 minutos. E você vai ver como é que, do espaço de 30 minutos que você utilizar, você vai ver como é que a dor de cabeça, ela vai, cada vez ela vai estar num estado menor. Então, se eu tinha uma dor de cabeça a nível 10, daqui meia hora, se eu continuo com a dor de cabeça, se eu continuar, tá bom? Eu vou estar a nível 4. Então, eu uso mais uma vez. E mesmo que daqui meia hora eu ainda estiver no nível 1, eu ainda posso repetir o processo daqui meia hora. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso aconteceu comigo. Eu já tive enxaquecas fortíssimas, crises terríveis. Então, como eu fazia? Quando eu identificava que ela já estava apontando ali, eu passava. Geralmente não dura mais do que 15 minutos. Não dura, tá? Com uma gota de Peppermint não dura mais do que 15 minutos. Mas eu já tive outras crises de enxaqueca que foram muito mais graves. Foram poucas às vezes, tá? Eu acho que eu tive que usar 2 vezes nesse período de a cada meia hora eu passar de novo, tá? Então, no máximo que eu usei, mas no máximo que eu usei foram 4 vezes. Eu acho que foi uma única situação que eu tive que usar 4 vezes. Mas depois que eu passei 4 vezes, acabou. No geral, além da minha enxaqueca ter espaçado muito, então eu não tenho mais crises intensas como eu tinha antes. E quando eu tinha as minhas crises, que eu tomava medicamentos, que eu não tinha acesso aos óleos essenciais, as minhas crises eram tão intensas que eu ficava 4 dias tomando remédio intensos, não passava a minha dor de cabeça, e ainda assim atacava o meu estômago. E hoje eu tenho os óleos essenciais e com apenas uma aplicação, com uma gota de óleo essencial de Peppermint nas minhas têmporas e na minha nuca, faz com que eu não sinta mais aquela dor e eu continue trabalhando e eu consiga dormir e eu continue a produzir, eu continue cuidando dos meus filhos e da minha família. Então, usar óleos essenciais, a gente ir trocando. O que eu falo geralmente para as pessoas que estão aqui, estão nos assistindo? Façam esse processo, comecem a experienciar isso de uma forma prática, tá? Então, é muito importante que a gente use isso de uma forma prática, que a gente vivencie usar os óleos essenciais. Então, se eu tô com dor de cabeça, então deixa eu usar para ver como é que funciona comigo, porque sempre vai ser com você. Nunca você pode ter a experiência do outro, como, por exemplo, agora você está tendo a minha experiência, a minha vivência, a experiência de outras pessoas que eu vou trazer aqui. Mas isso não vai conseguir para frente se você não tiver a sua vivência, tá? Então, experiencie, use os óleos essenciais, tá? E vocês vão ver
como é que eles vão atuar na vida de vocês, tá? Então, eu também uso o Peppermint muito para febre. Então, quando as crianças elas iniciam um processo de febre, é muito difícil hoje, gente. Vou falar para vocês que é muito difícil mesmo eles entrarem em um estado gripal. Gripal não, de uma febre. Porque a gente sempre usa óleos essenciais, então, quando está acontecendo alguma coisa, eu uso óleos essenciais e é muito difícil a gente chegar num período de febre. Mas eu não vou falar para vocês que a gente não chega num estado de febre com as crianças, a gente chega assim, tá? E quando chega, a gente também aí usa o Peppermint. Então, vocês veem que a gente pode usar o Peppermint de várias formas, né? Quando a gente está com dor de cabeça, quando a gente está com uma azia, grávidas podem usar uma gotinha de hortelã-pimenta para azia. Pessoas que estão aí, que comeram, que não caiu muito bem a comida, também pode pingar aí uma gotinha de Peppermint, que vai ajudar muito. Outra dica, gente, senão eu não vou parar de falar do Peppermint hoje. Outra dica também que eu queria dar para vocês, pessoas que querem emagrecer. Mulher sempre quer perder uns 2 quilinhos. Então, use o Peppermint. Como você pode usar o Peppermint, o hortelã-pimenta, para que auxilie o seu corpo a inibir aquela vontade de comer. Sabe quando a gente quer comer aquele doce, aquele chocolate depois do almoço, ou quando a gente está comendo muito, porque a gente está muito ansioso? Eu fiz uma live há uns 2 meses com uma nutricionista, e nesse momento que nós estamos, qual é a tendência? Da gente ficar muito mais ansioso. E quando a gente fica ansioso, ou a gente quer comer menos, ou a gente quer comer mais. E tem uma certa tendência da gente querer comer mais. Querer comer mais, querer comer fora do horário, querer comer bobagens. Então, tá aí uma dica para vocês. Use o hortelã-pimenta. Como, Thalita? Uma gotinha. Uma gotinha sublingual, se for muito forte para vocês. Qual é a minha dica? Traz um palito de dente. Traz um palito de dente, você pode colocar assim no palitinho de dente e aí você coloca aqui sublingual e testa, tá? Porque às vezes uma gota é muito forte para algumas pessoas. Para mim é super tranquilo, para o Fábio, meu marido, já é muito forte. Então, tá aí uma dica para que vocês utilizem e teste. Quando, Thalita, nós devemos usar? 2 minutos antes de cada refeição. Então, você tá ali para tomar o seu café da manhã. Vai lá e pinga uma gotinha sublingual de Peppermint, você vai ver como aquela vontade de comer de uma forma alucinada ou aquela vontade, aquela fome, ela vai ser amenizada, tá? E à tarde também, e não só antes das refeições. Quando você sentir alguma vontade de comer aquele doce, ou que você tiver daquele jeito e que você quiser manter ali o seu... ficar ali, né? Mais regrado, não quiser sair da sua dieta ali, ou do seu desafio, ou do seu objetivo, também você pode utilizar ali no meio da tarde ou depois da janta. Muito eficaz e funciona muito bem, tá? Então, vamos aqui para um outro óleo essencial que as pessoas gostam e que é um óleo mais utilizado no mundo inteiro, que é o óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda, só para vocês entenderem, ele é o mais consumido no mundo inteiro. Se pessoas nunca tiveram acesso a óleos essenciais, mas alguma vez já sentiu o cheiro em algum desinfetante, em algum produto de limpeza ou no próprio sabonete, e muitas pessoas buscam e utilizam óleos essenciais de lavanda para quê? Para trazer uma calma, para trazer um equilíbrio emocional. Então, muitas pessoas que têm insônia ou que têm uma ansiedade, esse óleo essencial de lavanda é um ótimo óleo essencial para ser utilizado. Então, como nós podemos utilizar? Eu dei uma dica e muitas pessoas super curtiram a dica que eu dei, que foi no borrifador. Então, o óleo de lavanda, ele pode ser utilizado no borrifador, tá? Então, vocês podem aí pegar o borrifador de vocês, vocês podem pegar qualquer borrifador, tá? De lojinhas, assim, bem baratinhas,
não se liguem no aspecto do borrifador, tá? Vocês completam com água e vocês coloquem ali de 5 a 10 gotinhas, isso depende muito ali do ml que tem o seu borrifador. E aí você pode colocar o óleo de lavanda e 30 minutos antes de você dormir, você pode borrifar, ó. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, meu, tá saindo aqui, ó, tá vendo? Então, vocês podem borrifar nos lençóis de cama, vocês também podem borrifar, uma super dica que eu dou para vocês também, na toalha, na toalha, né, de banho de vocês também. Antes do banho, vocês vão lá e borrifam ali na toalha, e quando vocês forem se enxugar ali após o banho, além de você estar sentindo aquele cheirinho ali, também vai fazer uma ação, porque você vai estar ali inalando o óleo essencial e é muito eficaz, e são dicas super poderosas aí que eu tô dando para vocês, tá? E super simples, porque usar óleos essenciais precisa ser simples. E aí, também vocês podem utilizar inalando. E aí vocês podem também fazer o mesmo processo do travesseiro, tá? Lembra que eu falei para vocês que pessoas que estavam se sentindo ali com o nariz entupido ou com algum problema de respiração? Então, esse é um ótimo óleo essencial também para você pingar ali no seu travesseiro, para que você fique ali sentindo o cheiro do lavanda e que você vá trazendo mais calma, mais tranquilidade. Ele é um ótimo óleo essencial para quem tem insônia. Então, ele tem ações e propriedades sedativas e calmantes, muito parecidas com ansiolíticos, que muitas pessoas tomam para querer dormir. Então, usem e abusem do óleo essencial de lavanda para esse quesito e vocês vão ver como vai funcionar muito bem, tá? Uma outra forma que eu também gosto de usar o óleo essencial de lavanda é para ansiedade. E para quem tem depressão. Então, vocês podem aí também, o óleo de lavanda, ele também pode ser ingerido, tá? Muitas pessoas não sabem que o óleo essencial de lavanda pode ser ingerido até mesmo pelo gosto ou pelo cheiro floral que ele tem. Então, você pode colocar ele na cápsula, você pode colocar ele no mel, você pode fazer um suco de limão com o lavanda, é ótimo. Sabe uma outra dica que eu queria dar para vocês também? Que eu assisti uma live de uma chefe. Ela estava cozinhando e ela deu uma dica de fazer gelos com óleo essencial de lavanda. Então, o que ela fazia? Ela colocava a água e pingava uma gotinha de óleo essencial ali, e depois ela colocava no freezer, fazia o gelo, e ela tirava o gelo e colocava na bebida dela, ou na água, ou no suco, e depois ela ia tomando e ficava extraordinário. Então tá aí a minha dica aí para vocês também podem fazer isso, e são dicas super simples, super fáceis que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês, tá bom? E vocês vão ver referente ao lavanda, quando as pessoas falam de ansiedade, depressão, né? Quando a gente fala que é um mal do século, ainda mais agora, no momento que nós estamos vivendo, já temos estudos cientificamente comprovados sobre a lavanda, 4 gotas de lavanda sendo utilizada por dia num período de 3 semanas. Para pessoas que tinham uma ansiedade a nível crônico. A gente tem vários níveis de ansiedade, mas eu estou falando da ansiedade a nível crônico. Que tomaram 4 gotas de lavanda por dia em 3 semanas. Foi-se identificado que 65% das pessoas que tomaram óleo essencial de lavanda tiveram muito mais eficaz e não tiveram efeitos colaterais do que outras pessoas que utilizaram medicamentos para controlar uma ansiedade crônica. Então, gente, usem e abusem desse óleo essencial, principalmente nesse momento que nós estamos, porque ele só vem agregar, ele só vem nos ajudar a ter uma qualidade de vida muito melhor, a nível físico e a nível mental, principalmente, tá? Então, eu queria trazer outro óleo essencial que, na minha opinião, é um óleo essencial maravilhoso. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. É o óleo essencial, olha ele aqui, ó, de limão.
Gente, o óleo essencial de limão, ele é extraordinário porque ele faz um detox no nosso corpo. Tenta tomar o óleo essencial de limão todos os dias, uma gota desse óleo essencial, e vocês vão ver o reflexo na qualidade de vida do corpo mesmo de vocês, tá? Então, por exemplo, peraí, gente, deixa eu aqui, pronto. O meu pai, ele foi no médico, ele estava sentindo muitas dores no pé, e meu pai é diabético. E aí a médica pegou e falou assim, olha, você tá com gota. E aí ele começou a chorar, desesperado, porque ele estava sentindo dores terríveis. E ele tinha passado Deep Blue, que é um óleo essencial que eu vou falar com vocês, quando a gente sente dor, e ele tinha passado e não tinha resolvido. E aí ele me ligou e falou, viu, a médica disse que eu tô com gota e me ajuda, faz um protocolo para eu poder utilizar aí o óleo, porque eu tô morrendo de dor, o Deep Blue não tá melhorando. Eu falei, tá bom, mas não é o Deep Blue que você tem que usar. Para esse tipo de dor, não. E aí, o que que eu fiz? Eu falei para ele, toma o limão todos os dias. E ele começou a tomar o limão. Então, o limão, ele é um ótimo óleo essencial. Por que que ele é um ótimo óleo essencial? Além dele ele ajudar a equilibrar o nosso pH, o pH do nosso corpo, ele limpa e purifica. Então, ele faz um detox. Ele verdadeiramente faz um detox no nosso corpo. Por isso que muitas pessoas que também querem emagrecer, querem querem eliminar ali algumas gordurinhas, elas começam a tomar o limão. Ele é muito eficaz. Pessoas que têm pedra nos rins, também é um ótimo óleo essencial para que você tome ali uma ou duas gotinhas. Eu tenho vários cases de sucesso de pessoas muito próximas de mim que tomaram óleo essencial de limão e as pedrinhas simplesmente saíram de uma forma totalmente porque elas quiseram sair involuntariamente sem ter que fazer nenhum tipo de cirurgia, só usando o óleo essencial de limão com água todos os dias. Então, usem e abusem do limão todos os dias. Ele é um óleo essencial que, sim, vocês podem utilizar todos os dias. Thalita, mas eu não tenho nada. Toma o óleo essencial de limão, porque com certeza ele vai fazer uma ação no seu corpo de realmente equilibrar o seu corpo, de eliminar os metais pesados que você tem no corpo, e você vai ver como é que a sua saúde ela vai reagir. Fora que o limão também é um antiviral incrível, totalmente natural. Então você começa a se prevenir dessas bactérias, desses vírus que podem sim chegar até o seu corpo, mas quando você está forte, isso é muito mais ameno, tá bom? Então, o outro óleo que eu queria também mencionar aqui, e faz parte aí do nosso contexto, né, do nosso dia a dia. Gente, quem é que não conhece ou quem não tem sinusite, uma alergia, um resfriado, uma asma? Então, a gente tem essa composição dos nossos óleos essenciais dentro dessa caixa onde que a gente traz para realmente fazer uma mudança em nosso estilo de vida. O Brief, é um ótimo óleo essencial para a gente utilizar também para as vias aéreas. Lembra que eu falei do Peppermint, que é um ótimo óleo essencial para a gente usar para respiração? Então, a gente tem esse composto de óleos. Então, a gente tem vários óleos essenciais dentro de um, que é um mix de óleos essenciais, onde temos vários óleos essenciais, como o eucalipto, o próprio peppermint, o lemon, dentro desse óleo. E ele vai fazer com que o nosso corpo reaja de uma outra forma. Então, quando a gente tem asma, quando a gente tem bronquite, rinite, quando a minha mãe, ela iniciou o processo com óleos essenciais, ela tinha uma asma, uma bronquite terrível,
terrível. Ela andava, eu costumo dizer, né, que ela andava com a casa inteira, e muitas vezes ela deixou de ir em reuniões familiares, em aniversário, porque ela estava com a bronquite atacada. E ela não podia sair de casa, porque ela não conseguia respirar direito. Então, quando ela começou a usar os óleos essenciais, um dos primeiros óleos essenciais que ela utilizou foi o Breathe You Peppermint. E esses óleos essenciais começaram a fazer o quê? Começaram a atuar no corpo dela, nas vias aéreas, e aí começou a trabalhar no pulmão, ela começou a respirar melhor, ela deixou de fazer inalações como ela fazia, utilizar os remédios fortíssimos que ela utilizava, ela começou a ter um espaçamento maior de utilizar as bombinhas, até que chegou uma época, um período bem grande, ela ficou sem utilizar nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de bombinha, e ela não utilizava nem mais o inalador, para vocês verem a ação dos óleos essenciais, como eles são favoráveis a nos manter saudáveis. Então, quando eu costumo falar para as pessoas, gente, eu tinha uma caixa de remédios enorme, enorme, e de repente a minha caixa de remédio, ela se transformou a zero remédio, zero remédio. Por quê? Porque, na verdade, a gente inicia um processo ali de usar os óleos essenciais, e ao iniciar utilizando os óleos essenciais, a gente percebe que a gente mantém o nosso corpo saudável. Não é que a gente usa óleos essenciais para tratar ou curar as nossas doenças. Na verdade, primeiro a gente faz essa primeira relação de que, nossa, os óleos essenciais, eles me curam, eles me tratam. Mas depois, quando a gente começa a usar os óleos essenciais, efetivamente, todos os dias, a gente percebe que os óleos essenciais, eles têm uma outra ação. Qual é essa outra ação? É nos manter saudáveis. É nos manter saudáveis e estáveis, como a gente deve ser, como um corpo, uma mente organizada, equilibrada. Então, a gente começa a perceber que os óleos essenciais sim fazem diferença quando a gente tem algo ruim, mas eles estão ali para nos manter saudáveis. E é essa relação que eu quero que vocês tenham na mente de vocês, tá bom? Então, para falar de um outro óleo essencial aí, a gente também fazer aí essa troca, e é um ótimo óleo essencial para usar junto com lemon, né? Se tem aí 2 óleos essenciais que eu falo que as pessoas podem usar de uso contínuo e devem usar todos os dias, se tiverem ou não tiverem algo, é o Zengest e o Lemon. O Zengest é um óleo essencial, é um blend que foi feito para as questões do nosso sistema digestivo e o nosso sistema e o intestino. Então, quando a gente fala que a gente tem uma azia, uma gastrite. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, os novinhos não, mas quem já está aqui e já me ouviu, o meu marido, quando eu conheci, ele tomava omeprazol todos os dias, todos os dias. Depois que a gente casou, era a mesma coisa. Se ele não tomasse, ele não conseguia dormir, ele acordava ruim do estômago e tinha caixas de omeprazol. Então, era assim, a nossa vida era aí, era todo mês, era ir no mercado e ir na farmácia, porque tinha que comprar o omeprazol dele, tinha que comprar antibiótico para as crianças, tinha que comprar remédio de tosse para as crianças, era essa a nossa vida. E aí, por isso que eu sempre falo para as pessoas, quando vocês começam a trazer os óleos essenciais para o dia a dia de vocês, vocês veem como é incrível usar os óleos essenciais. Então, o Zengest é um ótimo óleo essencial para quem tem gastrite também. Você colocar ali 2 gotinhas na água e tomar, ou você pegar todos os dias de manhã, mesmo que você não tenha absolutamente nada. Para quê? Para que o seu intestino funcione perfeitamente. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro.
Ali nós temos várias ligações, vários neurônios. Então, a partir dali, se a gente tem um intestino saudável, um intestino, mesmo que nós tenhamos bactérias boas e bactérias ruins, nós vamos estar falando para o nosso corpo que nós temos um equilíbrio. E o Zengest é um ótimo óleo essencial para nos manter equilibrados, manter o nosso intestino equilibrado. Então, usem esse óleo. E quando você tiver alguns problemas, como gases, bebês têm muitos gases, às vezes a gente fica com muitos gases, nós podemos tomar 1 ou 2 gotas desse óleo essencial e até mesmo usar topicamente. Eu gosto muito de falar para as pessoas usarem óleos essenciais em torno do umbigo, principalmente esse óleo. No umbigo, nós também temos muitas ligações, muitas veias que fazem muitas conexões. Então, usem e abusem da região do umbigo para usar óleos essenciais, tá? Então, se você tiver uma diarreia, uma irritação, ou se você tiver ali uma infecção alimentar, use esse óleo e você vai ver como ele vai poder te ajudar. Muitas pessoas têm refluxo. Esse óleo é um ótimo óleo essencial que também vai ajudar no processo de quem tem refluxo, de quem tem náuseas. Então, usem esse óleo essencial, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês também, outro óleo essencial que é incrível, é o Deep Blue. Muitas pessoas estão tendo dores musculares, artrite, dor na coluna, fibromialgia, tendinite. Muitas pessoas, agora que estão em casa, né, acabam se machucando, tendo hematomas. Então, o Deep Blue é um ótimo óleo essencial e ele também vem compor este kit que todas as pessoas precisam ter em casa. É o óleo essencial que a gente pode associar ao óleo da dor. Esse é um óleo que a gente não toma, esse é um óleo que a gente não inala, esse é um óleo que a gente passa. Passa porque a gente tem dor física. Então, quando a gente tem dor física, a gente pode ali e passar o óleo essencial, esse óleo, né, na região, e vocês vão ver o reflexo. E outro óleo essencial também, que eu gosto muito de agregar com ele, você pode utilizar ele, põe umas 2 gotinhas de peppermint, Thalita, mas ele já tem peppermint na composição dele, não tem problema. Coloque 2 gotinhas de peppermint, traga o lavanda, porque o lavanda ele acalma, ele relaxa. E um outro óleo também que eu queria falar para vocês é o copaíba. O copaíba, ele tem uma ação anti-inflamatória e ele também atua muito bem na nossa parte neural. Então, quando a gente tiver algo inflamado, que está doendo, principalmente quando a gente estiver sentindo dor, agregue o copaíba ao Deep Blue. Então, o copaíba você também pode passar ele topicamente, faça aí a sua sinergia com óleo de coco, junte esses óleos essenciais e passe na dor e vocês vão ver como é que vai começar a amenizar. E aí vocês podem, para potencializar, vocês podem pingar 2 gotinhas de copaíba sublingual, tá? Vocês vão ver que vai facilitar e vai ajudar muito nesse processo de dor. Outra dica que eu queria trazer para vocês também, eu já falei desse óleo, é o Breathe. É um óleo de respiração, lembra que eu falei para vocês? É um óleo para a gente respirar melhor. Então, quando você tiver dores, use o Breathe também inalando. Por quê? Porque o Breathe, ele faz com que as nossas células, elas tenham um oxigênio melhor, elas sejam oxigenadas. Então, quando a gente tem dor, é porque o oxigênio não está chegando totalmente para as nossas células. Então, quando a gente inala profundamente o Breathe, ele é capaz de levar mais oxigênio para as nossas células e com isso fazer com que vocês também amenizem a dor de vocês, tá? Outros 2 óleos essenciais aqui que eu queria falar, na verdade eu vou falar dos 3 juntos, tá bom? É o orégano, o On Guard e o melaleuca. Gente, esses 3 óleos essenciais, eles têm uma ação antibacteriana, antifúngico,
antiviral incrível. Então, quando vocês tiverem, além de ajudar a nossa imunidade, tá? Então, o On Guard, ele reforça a nossa imunidade. Ele faz com que, ao inalarmos, ou a gente passe na sola dos pés, use o On Guard nas crianças, principalmente neste período. Use o On Guard em vocês. Tome 1 ou 2 gotinhas de On Guard todos os dias para reforçar a imunidade de vocês. Se vocês pegarem uma gripe, coloque ali no chá de vocês 1 ou 2 gotas de On Guard no chá e vocês vão ver como é que essa gripe ela vai ficar mais amena e depois de alguns pouquíssimos dias você vai conseguir sentir, você vai conseguir dormir melhor. Você vai ver o que eu estou falando quando você experienciar. E aí eu sempre falo para as pessoas, o orégano é um dos meus óleos mais queridos. Não é um óleo que a gente deve utilizar o uso contínuo, tá? Nem o orégano, nem o melaleuca. E o On Guard nós devemos espaçar ele quando a gente utilizar ele durante um bom período. Mas é um óleo que todo mundo tem que ter em casa. Para vocês terem uma ideia, o orégano e o melaleuca são óleos mais potentes do que uma amoxicilina. Sabe o que é uma amoxicilina? É um antibiótico que você dá para os seus filhos ou que você toma quando você está bem mal. Então, esse óleo essencial, esses óleos essenciais, esses 2 óleos essenciais, eles são incríveis para quando a gente tiver pneumonia, quando a gente tiver uma ação mais potente que a gente tiver que lidar no nosso organismo, por exemplo, uma garganta inflamada, infeccionada, uma dor de ouvido, você pode passar o melaleuca em torno do ouvido, nunca pingar dentro, sempre passar em torno do ouvido. Então, você vai começar a perceber que o que você fazia com muitos medicamentos que faziam tantos efeitos colaterais, esses óleos essenciais, eles com certeza, eles vão te ajudar muito. Outra coisa que eu também gosto muito do melaleuca são as acnes ou herpes. Quando as pessoas estão num momento muito delicado também, né? Estouram as herpes, e principalmente no momento de vulnerabilidade das pessoas, né? Então, baixa imunidade, tá um pouco mais vulnerável, ficou um pouco mais triste, mais debilitado, pronto, aí estourou a herpes. O melaleuca é um ótimo óleo essencial para ser passado na herpes, porque ele tem propriedades antifúngicas também, e é um ótimo óleo essencial também para quando a gente tiver uma dor de garganta, problemas de pele. Então, tem uma acne ali, adolescentes que sofrem com esse problema, então faz lá uma sinergia com óleo vegetal e passe, você vai ver como é que vai secar tanto a herpes quanto as acnes e vai ser fundamental para o seu dia a dia, tá? Um outro óleo essencial que eu não poderia deixar de falar é o frankincense, é o rei dos óleos essenciais. Quando você não souber qual óleo utilizar ou por qual motivo, se você tenha qualquer coisa, se você tenha dor, se você tenha uma ansiedade, se você tem uma crise, pode utilizar o frankincense. Ele traz um suporte a nível celular. É como se ele transmutasse as nossas células. Ele faz um efeito de entrar mesmo, literalmente, nas nossas células e regenerar a nossa célula, fazer com que o nosso corpo ele tenha uma regeneração a nível celular. Ele também ajuda no processo da nossa imunidade. Quando eu inalo o frankincense, me traz uma sensação de bem-estar tão incrível. O cheiro dele me empodera, o cheiro dele me mostra que eu posso ser aquilo que eu vim ser, que eu posso ser feliz, que eu posso ter um bem-estar. Este o sentimento que eu tenho ao inalar o frankincense. Também ele é um ótimo óleo essencial para quem tem depressão, para quem tem estresse, para pessoas aí que têm
crianças ou que tem adultos que têm autismo, ele é um ótimo óleo essencial. Não vou entrar muito no autismo, que é um assunto que eu gosto também, mas ele é um ótimo óleo essencial. Pessoas que têm problemas neurológicos, então Alzheimer, quem tem problemas de memória, ele é um ótimo óleo essencial para ser utilizado aqui na coluna vertebral, na nuca, para ser inalado. Outra forma com que eu amo utilizar o frankincense é meditando, é me conectando com a minha essência. É quando a gente está meio perdido, sabe? Quando a gente está perdido, que a gente não sabe quais são os caminhos que a gente segue, ou a gente entra em um processo mesmo de uma tristeza mais profunda, caminhos que a gente tem que seguir. Então, quando a gente tem que tomar algumas decisões, então, esse é um ótimo óleo essencial para a gente inalar e para a gente refletir, para a gente fazer reflexões, para a gente fazer oração, para a gente fazer uma reza, independente da sua crença ou que você acredite. Ele é um ótimo óleo essencial para essa conexão com o divino, essa conexão com você, essa conexão com aquilo que você acredita. E se você não acredita em nada, simplesmente acredite na conexão que você tem com você. Esse olhar interno, mesmo que você não acredite em nada, o olhar para dentro, o se conhecer e aquele silêncio mais profundo onde a gente tem as nossas respostas, esse é um óleo essencial incrível para ser utilizado nesses momentos de reflexão. Tá? Então, eu falei aqui de alguns óleos essenciais e eu também vou falar bem rapidinho sobre o tangerina. Por que eu vou falar do tangerina? Porque é um óleo essencial da alegria. A gente, ultimamente, deve ter muitos motivos para ser grato e deve ter muitos motivos para ficar felizes, mas às vezes a gente não fica por alguns motivos que acontecem, por alguns fatos. E o óleo essencial de tangerina, quando inalado, ele traz bem-estar. Ele traz felicidade, ele ativa algumas funções aí a nível neural que te faz trazer aquele bem-estar e aquela alegria para você manter no seu dia a dia. Então, às vezes, a gente não está muito disposto a fazer as nossas atividades, então, quando a gente acorda pela manhã, a gente inala o óleo essencial de tangerina, ele vai trazer aquele bem-estar, aquela força que a gente precisa, aquele empoderamento para a gente continuar e manter aquele dia alegre e feliz. Então, eu quis aqui trazer para vocês, como a gente entrou um pouquinho mais tarde, né? Eu quis aqui, já vou encerrar, né, a nossa aula de hoje, trazendo aqui informações para vocês de como vocês podem utilizar os óleos essenciais no dia a dia e também falar para vocês que todos vocês têm a oportunidade de ter este benefício na casa de vocês e de mudar. Então, ninguém muda se a gente não toma o primeiro passo. Ninguém muda só ouvindo o outro falar. Então, se vocês sempre estiverem aqui ou se vocês quiserem vir na próxima reunião, vocês sempre serão bem-vindos. Mas tomem a decisão de vocês, de querer mudar. Este é o primeiro passo. O passo é de um novo estilo de vida. E quando vocês tomam esse passo de ter um novo estilo de vida, vocês vão ver o reflexo na vida de vocês. E sabe qual é o meu maior reflexo? Sabe qual é a minha maior experiência? E assim, aquilo que eu encho a boca, e por isso que eu tô aqui com vocês? Porque eu tenho 3 filhos. E quando a gente tem filho, não mexa com eles ou não faça nada, porque a gente faz tudo por eles. É sempre assim. Então, quando eu comecei a ver a saúde dos meus filhos, como os meus filhos começaram a se comportar a partir de que eu comecei a utilizar os óleos essenciais, a minha vida foi mais incrível. Sabe por quê? Porque eu tenho 3 filhos e eles têm uma diferença bem pouca de idade. Mas eu tive a oportunidade de ter o meu filho Otávio, que foi o meu último filho, o filho do susto. Verdadeiramente foi o meu filho do susto. Foi o meu filho que não podia vir e ele está aqui. Foi que os médicos falavam que eu iria morrer, ou que ele não iria sobreviver. E sabe o que eu fiz? Eu trabalhei durante a minha gestação inteira. Até o meu último dia eu estava trabalhando. Eu saí e fui ter o meu filho. Sabe como eu passei essa minha gestação com que todos os médicos falavam que eu ia morrer? Usando óleos essenciais.
Eu usei muito óleo essencial de frankincense, muito, muito, a minha gestação inteira. E quando meu filho nasceu, eu continuei usando óleos essenciais comigo e com ele. Sabe qual é o reflexo dele ter 1 ano e 5 meses? Dele nunca ter usado nenhum tipo de medicamento, dele nunca ter ido para um pronto-socorro. Eu nunca tive que levar meu filho às pressas para um pronto-socorro porque ele estava com uma gripe, porque ele estava com uma febre, porque eu uso óleos essenciais desde que ele nasceu. Então, esse é o reflexo, essa é a minha vivência. É nunca ter utilizado remédios no meu filho. Nunca, como exceção, uma vez que ele usou um paracetamol, um dipirona, e ele vomitou tudinho. Então, esse é o reflexo. E se vocês falam assim, ai, mas eu vou pensar porque eu acho que não vale o investimento, ou eu vou pensar porque eu acho que eu não tenho esse valor agora, reflitam sobre o custo-benefício que esses óleos podem trazer para você e na vida de vocês. Quando a gente fica doente, a gente gasta rios de dinheiro com medicamentos. E daqui a pouco a gente vai ficar de novo doente e a gente vai ter que achar dinheiro para comprar mais medicamentos. Mas quando a gente começa a olhar para a nossa saúde e a gente começa a ter mais saúde, a gente começa a promover saúde, é muito diferente. E a gente vê que a gente está economizando tanto, porque eu vejo o quanto que eu economizo usando os óleos essenciais. Eu economizo a minha mente. Eu economizo o meu desgaste emocional que eu teria se eu tivesse meus filhos toda hora indo para o hospital, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Então, se você quer aproveitar e quer adquirir esse benefício, chame a pessoa que te convidou para estar aqui nessa aula hoje. E com certeza ela vai te ensinar o passo a passo de como você pode adquirir esses óleos essenciais incríveis. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que se vocês adquirirem esses óleos essenciais, vocês podem ganhar esse óleo incrível, que é o Elevation, totalmente de graça. Esse é um blend de óleo essencial que a doTERRA está disponibilizando para todas aquelas pessoas que adquirirem óleos essenciais. E o que esse óleo essencial ele faz? Ele é um ótimo óleo essencial para a nossa questão emocional. Então, todos nós estamos vivendo qualquer tipo de nível, um nível de, às vezes, que bate um certo medo, que bate uma certa insegurança, que bate uma certa vulnerabilidade, porque nós somos seres humanos. E quantos seres humanos, por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha uma orientação, por mais que a gente faça as nossas meditações, as nossas orações, a gente sim entra em um processo de vulnerabilidade, um processo de ansiedade. Então, esse é um ótimo óleo essencial para te ajudar nesse processo, ajudar a se manter mais organizado, para te ajudar a se manter mais equilibrado, para fazer com que a sua mente ela consiga ter mais calma, mais tranquilidade para poder tomar as outras ações, para que a sua razão ela possa vir e você possa fazer as suas atividades. Ele te dá motivação, ele te traz uma autoaceitação para que você entenda o momento que você está vivendo, independente do momento que você esteja vivendo. Então, ele traz essa autoaceitação, essa autorresponsabilidade que todos nós devemos ter. Ele é um ótimo óleo essencial para te pegar pela mão nesse momento de equilibrar as suas emoções. Então, aproveitem um benefício porque ele está sendo dado, ele está sendo doado para você, se você está disposto a experienciar um novo estilo de vida, tá bom? Então, vamos ficar aqui para as perguntas e respostas. Tem alguém que queira abrir o microfone e falar comigo aqui hoje? Alguém falou que recebeu o kit, aprendeu muito hoje, já tive bons resultados, mesmo não usando corretamente, agradeço. Que bom, Adri, eu acho que é esse o seu nome, né? Se não for, que bom que você utilizou os óleos essenciais. E assim, não tem problema. O uso dos óleos essenciais, você vai ver que ele é contínuo, né? Que você vai aprender no dia a dia. Quando eu comecei a usar os óleos essenciais, eu também não sabia usar os óleos essenciais todos. Tanto vou contar um segredo aqui para vocês. Quando eu recebi a minha caixa, sabe qual foi os óleos essenciais que eu menos usava?
frankincense e orégano, eles eram fechados na minha caixa. Primeiro que eu tinha medo do orégano, porque falavam que o orégano queimava. E eu falava assim, gente, esse óleo, ele cheira ruim. E para que eu vou usar um óleo que queima? Eu nem sei, orégano é para fazer comida. Então, ele ficou fechado durante muito tempo na minha caixinha. Mal sabia eu que depois que eu conhecesse os benefícios do orégano, é um óleo que nunca falta na minha casa. Nunca. Eu fico com uma taquicardia de pensar que meu orégano já está acabando e eu possa não ter um orégano para me socorrer ali no momento de vulnerabilidade que possa existir na minha família. E o frankincense eu não usava porque todo mundo falava que era um óleo caro. E aí eu falava assim, não posso utilizar muito esse óleo porque é um óleo caro, ele não pode acabar. Gente, como assim ele não pode acabar? Ele deve acabar, porque se ele acabar, a gente vai comprar outro. E se ele acabar, é porque eu estou usando e reforçando muito a minha saúde. Então, usem os óleos essenciais, porque todos vocês vão passar por um processo de aprendizagem. E sabe como é que mais a gente aprende? Usando, experienciando. Quando você decide mudar, virar a chave, você nunca vai virar a chave de conhecer mais óleos essenciais se você não experienciar. Se você está naquela vibe de que eu preciso estudar mais para conhecer mais óleos essenciais e depois comprar o óleo essencial, esquece, você está fazendo o processo errado. Porque você só vai saber verdadeiramente o benefício quando você experiencia. É só experienciando e vivendo o poder dos óleos essenciais no seu dia a dia. É só você sabendo o que ele faz diariamente na sua vida que você verdadeiramente vai saber os benefícios que ele faz, tá bom? Alguém aqui falou, meu gavetão de remédio virou uma caixinha de óleos essenciais e mudou a minha vida. Olha só, que incrível, né? Eu fiquei 4 anos com óleos essenciais na minha gaveta, depois comecei a usar e a minha vida mudou. Bruno, é isso. Sabe o que acontece? Muitas pessoas não usam os óleos essenciais, às vezes elas compram e deixam na gaveta, porque elas não sabem os óleos, não sabem usar. E eu sempre falo para as pessoas, né, quando as pessoas falam assim, o que é caro e o que é barato? Caro é você gastar R$1 naquilo que você vai jogar no lixo. Então, se você gastou R$1 ou 10 centavos naquilo que você vai jogar no lixo, você gastou muito dinheiro. Agora, se você gastou R$1, R$50, R$100 naquilo que te fez muito bem e você sabe usar aquilo muito bem e que faz e o custo-benefício, ele realmente vai mudar a sua vida, use, porque eu não sabia, quando eu adquiri a minha caixa, eu sabia que ele ia mudar a minha vida, mas eu não sabia o quão ele ia mudar a minha vida. E eu só vivenciei e eu identifiquei quando eu fui capaz de utilizar. E é só utilizando que a gente percebe isso, tá bom? A Juliana perguntou, há um prejuízo de usar muitos óleos essenciais diariamente? Qual é a quantidade ideal? Olha só, Ju, não podemos utilizar óleos essenciais, um vidrinho inteiro, por exemplo, né? A gente deve usar óleos essenciais diariamente? Sim. Essa é a primeira pergunta. Devo utilizar óleos essenciais diariamente? Deve. Posso? Pode. Para prevenir ou se você tiver algum fato, alguma coisa acontecendo no momento, tá bom? Como eu sempre falo, óleos essenciais sempre menos é mais. Então, por exemplo, alguns óleos essenciais você pode utilizar na sua vida todos os dias, como frankincense, copaíba, lemon, Zengest, são óleos essenciais que você pode utilizar todos os dias. Não necessariamente você precisa usar os 4. Você vai utilizando eles e pode ir fazendo as trocas. Então, você pode utilizar aí, durante um período, uma gotinha de copaíba com frankincense sublingual todos os dias. Aí, você pode também utilizar na sua água um limão, tomar sua água com limão todos os dias. E se for necessário fazer protocolos, além desses óleos essenciais que você usa para prevenção, pode-se usar? Sim, sempre menos é mais, tá? Então, faça protocolos para aquilo que você verdadeiramente tem que usar. Então, por exemplo, eu estou com uma dor de garganta e eu uso ali o Zengest todos os dias e eu uso o frankincense, mas eu estou com uma dorzinha de garganta, está me incomodando. Então, eu posso fazer ali um rolon de orégano e passar na minha garganta?
Posso fazer um chazinho de on guard? Eu posso fazer um mel, um flow aí que eu ensino para as pessoas? Pode, mas você sabe que é um período curto e depois você volta à sua rotina normal, tá? O que eu vejo muitas pessoas fazendo é assim, usando 20 óleos essenciais por dia. Então vai lá e usa 20 óleos essenciais e coloca uma gota de cada e quer tomar. Não há gente, não há necessidade. Vocês podem utilizar vários óleos essenciais? Pode. Vocês podem usar no difusor, vocês podem utilizar alguns óleos topicamente, vocês podem usar óleos essenciais ingerindo, vocês podem fazer essa mescla, mas sempre menos é mais com óleos essenciais, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E aí, sempre, né, falando para vocês, venham participar das aulas e na próxima terça-feira a gente vai falar sobre qualidade do sono. Então, venham participar da aula porque a gente vai falar de óleos essenciais para o sono. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Aqui no chat acabaram todas essas perguntas. Alguém quer levantar? Alguém levantou uma mãozinha aqui. Rosiane, você quer abrir o seu microfone para perguntar alguma coisa? Deep Blue para pancada, é bom? É ótimo. É ótimo. Não sei se vocês chegaram a participar de a primeira live que eu fiz de óleos essenciais para o dia a dia, há um mês atrás. O meu marido, o Fábio, ele foi, as crianças puxaram a cortina e ele foi pegar um banco, ao invés de pegar a escada, ele pegou um banco grande que a gente tinha de madeira e foi subir. Gente, quando ele foi subir, ele escorregou. Na hora subiu um calombo, fez um machucado, né? Saiu a pele e também fez vários calombos roxos, assim. E na hora eu corri, peguei o Deep Blue, peguei o Aroma Touch também, que eu fiz uma sinergia, e o lavanda. Mas você pode só utilizar o Deep Blue. Por que eu peguei os outros óleos? Porque na hora a gente fez um monte de hematoma, um monte. E aí o que aconteceu? Ele passou, começou a gritar, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Eu passei, não passei o Deep Blue aonde que onde que saiu a pele, porque senão ia arder, tá? Eu passei em torno ali onde é que estava mesmo o roxo e subi os calombos na hora. E depois o quê? De meia hora, se eu não me engano, 20 minutos, meia hora. Não tinha mais roxo, não tinha mais roxo. E ainda bem que só não estava eu e ele aqui para mentir. A babá estava aqui, ela viu tudo, ela falou, gente, isso é impressionante, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, pois é, Rosa, para você ver. Então, os calombos saíram imediatamente, assim, quando a gente fala em uma queda dessa, né, em hematomas, em meia hora a gente fala imediatamente, né? Então, imediatamente começaram a diminuir os hematomas, não tinha roxo, e ele começou a andar depois, e depois de uma hora já estava tudo bem tranquilo, tudo bem ameno, assim. Então, é muito bom, sim, para pancada, tá? Então, pode usar sim. Você perdeu o medo de usar o orégano? Converso que ainda tenho. Gente, perdeu o medo, eu uso o orégano, eu tomo orégano, eu uso orégano nos meus filhos, eu uso o orégano assim, a torta. Igual eu falei, quando começa a acabar o orégano, lá vai eu já pedir o orégano, porque o orégano não pode faltar na minha casa. Pensem assim que a relação que eu tenho com o orégano é como se fosse eu fosse o meu médico, sabe? Meu médico. Sabe aquilo que você não pode ficar... Ele é o meu melhor amigo. Então, a relação que eu faço com o orégano é assim. O orégano é o meu melhor amigo do peito. Então, às vezes, eu vou lá e tenho que chorar, mas eu não preciso de chorar todos os dias. Então, essa é a relação que eu faço com o orégano. Não podemos utilizar ele todos os dias. Mas quando eu mais preciso, eu sei que ele vai estar ali. Então, ele é o meu amigo do peito e ele não pode faltar, tá? Então, é como vocês, não podem faltar. Tem medo de usar o orégano? Não tenham, porque ele é um ótimo aliado. Gente, quando você tem uma dor de garganta, uma inflamação, uma infecção, quando você tem dor, por exemplo, artrite, o orégano
é porque não dá para falar tudo que o orégano faz. Mas quem tem dores, o orégano é um ótimo óleo essencial para utilizar nessas sinergias de dores. A gente vai ter uma aula falando de dores e eu vou trazer o orégano para falar de dores aqui para vocês. É que essa aula é uma aula mais básica. Não dá para a gente falar tudo que a gente gostaria. Mas não tenham medo de usar o orégano, gente. Usem o orégano. Tem medo? Olha só. Peguem o vidrinho aí de vocês. Tá vendo esse vidrinho aqui? Ó, tem 10 ml. Encham esse vidrinho de óleo de coco e comecem com 5 gotas. Eu uso 10, tá? Eu uso 10 para os meus filhos, porque aqui em casa eu já usei com todos eles. Então, 10 gotas de orégano, mas para começar, coloca 5. E usa, gente, passa na garganta, passa onde é que está inflamado, passa onde é que está infeccionado. Não vou falar sobre desparasitar agora, senão isso é um tema de outra aula. Mas usem o orégano. E outra, tá com dor de garganta também, pegou uma gripe, coloca na cápsula. Cadê a minha cápsula? Aqui, ó. Põe na cápsula, uma gotinha de orégano, não vai fazer mal, pode tomar, põe na cápsula. Só não toma ele puro, senão vai queimar. Só não usa ele puro. Se você utilizar ele corretamente, vai ser ótimo. Eu acho ele forte demais, gente. Usem, façam isso que eu tô falando. Comecem a usar o orégano. Só não usem ele na água e não usem ele puro na pele, porque vai queimar. No geral, em todas as outras formas com que eu falei para vocês, usem e abusem do orégano e vocês vão ver como é que vai mudar a vida de vocês, tá bom? Uma gota de limão em quanto de água para uso diário? O Jason tá perguntando. Olha só, Jason, nessa minha taça aqui, tem mais ou menos uns 460 ml de água, tá bom? E aí depende muito de quanto você usa. Eu não gosto de tomar água, confesso, tá? Sempre confessei isso para as pessoas. E a gente precisa de água. Então, o que eu faço? Eu coloco umas gotinhas de peppermint, de lemon, porque vai dar ou de tangerina, ou de wind orange, que dá um gosto na água e eu consigo tomar, tá? Então, e os óleos essenciais, gente, outra dica para vocês, óleos essenciais como grapefruit, smart sassy, dão muita sede. Então, eles são meus aliados, porque eu não gosto de tomar água e eles me dão sede. Então, é onde eu aproveito e coloco água dentro do meu organismo, porque água é tudo e mesmo que a gente não goste de usar, de tomar como eu, é bom. Então, o que você pode fazer, Jason? Colocar 1 ou 2 gotinhas em 300 ml de água e tomar. Se você quiser trazer isso como rotina e colocar em 2 litros ou em 1 litro de água, você também pode já deixar pronto na geladeira. Às vezes eu também faço isso. Então, eu comprei uma jarra de vidro, mas use de vidro, não use de plástico, tá? Eu comprei uma jarra de vidro de 1 litro, eu encho e coloco 4 ou 6 gotinhas de óleo essencial, depende se é 1 ou 2 litros, tá? E aí eu vou tomando durante o dia ali e me faz muito bem. No geral, se você quiser tomar um copo, pode colocar um copo ali de 200 a 300, não vai fazer diferença nenhuma, põe 1 ou 2 gotinhas e pode tomar que vai fazer muito bem o uso diário, tá bom? Vamos lá. Obrigado por passar na criança quantas gotas de óleo de coco. Olha só, o Bruno está perguntando em criança. Eu uso nos meus filhos. A gente pode começar uma diluição de 2%, dependendo da criança, 0,5%, tá? 0,5%. Eu usava no meu pequeno, menor, 1 gota. Como eu comecei no meu filho pequenininho, quando ele tinha meses. Eu usava 10 ml, então eu enchia o vidrinho e eu fazia para ele, porque ele era menor, tá? Então, o que eu fazia? Eu enchia e colocava 1 gota, tá? Então, 10 ml, 1 gota para bebezinho. Quando ele começou a ficar maior, eu comecei a colocar 5 gotas. E agora que ele já tá com quase 2 anos, com mais de 1 ano e meio, eu uso a mesma diluição para todos, tá? Então, vá fazendo teste. Inicie com 1 gota para 10 ml e aí você pode ir aumentando de acordo aí com o seu conhecimento e de acordo com a pessoa que está utilizando também, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém abriu o microfone aqui? Obrigada por passar. Não.
acabei usando lavanda na hora que a minha filha caiu. Olha só, também é um ótimo óleo essencial lavanda, viu? Não pensem que outros óleos essenciais não são bons para queda também. A lavanda é um ótimo óleo essencial para você utilizar. Então, por exemplo, teve uma queda, bateu a cabeça, braço, passa ali o lavanda. Picada de inseto, lavanda também é um ótimo óleo essencial, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém abriu o microfone? Oi, Thalita. Oi! Boa noite, Thalita. Rosiane. Oi, Rosiane, tudo bem? É rapidinho, tudo bem? Imagina, estou aqui à sua disposição, pode falar. É que eu demorei a acertar onde ligar o microfone. Não tem problema. Desculpa. É o seguinte, a minha dúvida é sobre o limão que você falou aí. Se é o limão siciliano ou se é o outro limão, o lemon. Eu gosto Quando muito do você limão fala... siciliano. Eu gosto muito do limão siciliano. Pra... Esse limão que eu falei é o lemon, tá? Então, por exemplo, Sim. para gota, para equilibrar o Não, nosso para corpo. Para pedra pedra no nos rins. rins, limão Sim. siciliano, tá bom? Limão Certo. Então, siciliano que é o lemon, é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O lemon, tá vendo aí, ó? O lemon. mas esse não é o limão siciliano. O limão siciliano ele tem uma tarja amarela. Mas ele Aí tem, é por por isso a conta minha da dúvida. luz. Não, é por conta da luz. É esse mesmo. Esse é o limão siciliano aqui, ó. Ele é amarelinho mesmo, ó. Ixi, aqui, ó. Hum. Aqui, ó. Lemon, tá É vendo? porque o outro vem escrito limão siciliano e esse só vem escrito lemon. Por isso que eu tenho tanta dúvida Não, em usar esses dois óleos. não, é o mesmo, tá? É o É o mesmo? mesmo. Pode ficar tranquila que é o mesmo. O lemon, qual é o outro? O outro limão é o lime. É que eu não vou conseguir pegar ele aqui Hum. agora. Mas o outro limão é o limão Tahiti. É o limão verdinho. E aí vai estar escrito, é lime, assim, ó. Eu vou escrever aqui no chat, lime, tá? Não é o Tá, lime, é o lemon, tá? Lime é o tá. limão Tahiti, tá? Isso. E o lemon é o siciliano, Siciliano. Tá. tá? E só mais uma pergunta. E Pode. quem tem diabetes pode consumir por conta de não comprometer o rim? Tomar essas gotinhas? Pode, deve. Quem tem Ah, diabetes, o meu pai tem diabetes, ele toma limão todos os dias. O que que acontece? Por exemplo, o meu pai emagreceu 2 quilos depois que ele começou a tomar um lemon. Porque ele faz essa limpeza, ele faz realmente esse detox, né? Então, sim. assim, quem tem diabetes deve usar o lemon. Pode usar outros óleos essenciais, outros protocolos, mas pode sim utilizar o lemon, até porque o lemon evita outras doenças. Por exemplo, meu pai tem diabetes, e aí a gota veio e pegou ele, né? Então, ele introduziu o lemon, mas ele dá um espaçamento também, ele toma e daqui a pouco ele dá um espaçamento, mas isso é de acordo com cada pessoa, né? Mas pode sim utilizar aí o lemon sem problema nenhum, tá bom? Tá, Para então o quem tem diabetes. diabético pode usar uma gota ou 2 gotas 2 diário? gotas, 1 gota diária, não tem problema nenhum. Pode Tá tomar 1 gota bom. pela manhã e 1 gota à noite, ou pode colocar as 2 gotinhas ali pela manhã num copo maior de água, também não tem problema nenhum, tá bom? O que Tá, não muito pode obrigada. é usar assim 4, 5, 6 gotas de uma vez só, né? Mas 1 ou 2 não tem problema nenhum, tá bom? Obrigada, Thalita. Boa noite. Imagina, boa noite. Alguém quer fazer a última pergunta para a gente encerrar? Não? Meu esposo usa o cássia para controlar a glicemia. Isso. O cássia é um ótimo óleo essencial para também para ajudar nesse processo. A gente também tem outros óleos essenciais, mas o cássia também é um ótimo óleo essencial. Alguém tem mais uma outra pergunta, gente? Bom, se ninguém tiver nenhuma outra pergunta,
a gente vai encerrar, e aí eu convido vocês a estarem no nosso treinamento na próxima terça-feira, onde a gente vai falar sobre qualidade do sono. E aí eu queria dar aqui o meu recadinho, tá? Na quarta-feira, agora, às 11 horas da manhã, a gente vai iniciar um processo no Instagram, então aqui uma novidade para vocês, tá bom? Às 11 horas da manhã, nós vamos estar no Instagram falando sobre óleos essenciais, mas como? Óleos únicos. Então, por exemplo, durante 30 minutos, nós vamos falar só de um óleo essencial. Então, vai ser lá na plataforma do Instagram, então podem começar a seguir a gente lá para vocês também começarem a ter esse conhecimento. E aí vai ficar gravado e vocês podem assistirem aí. Então, toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, a gente vai vir falando sobre um óleo essencial. Um óleo essencial que vocês podem consumir ou quererem saber mais sobre ele, tá? Então, na terça-feira eu espero todos vocês e tragam seus convidados para falar, onde nós vamos falar sobre qualidade do sono. Então, um grande beijo para vocês, eu espero que vocês durmam bem e até a próxima terça-feira.